Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram, que ficaram marcados para a história do crime. Só que o vídeo que eu vou trazer hoje vai ser diferente. Esse vai ser um vídeo especial que eu tô trazendo, um especial de final de ano, né? Que vai ser uma retrospectiva em que eu vou citar os maiores crimes que aconteceu aqui no Brasil, que mais foram comentados, que mais foram falados, que geraram maior repercussão em rede nacional. Então, nesse vídeo, eu vou falar de 5 crimes que mais chocaram e que ficaram marcados, né? E como eu vou falar de 5 crimes, eu vou falar sobre cada um deles de forma resumida, para o vídeo não ficar muito extenso nem muito cansativo para eu falar. E os crimes que eu vou falar, que eu vou citar, vai ser sobre o caso dos meninos de Belford Roxo, que é o caso das 3 crianças que desapareceram no município. Eu vou falar também do caso do menino Henry. Eu vou falar também do caso do MC Kevin. Também vou falar em seguida do caso do serial killer Lázaro. E por último, eu vou falar do caso da menina que matou a amiga para ver se era psicopata. Então, gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Bom, o primeiro caso que eu vou narrar vai ser o caso dos meninos de Belford Roxo, que se trata de 3 crianças que eram daquele município que desapareceram. Esse caso ainda não teve solução e os corpos desses 3 meninos nunca foram encontrados. Então vamos lá. O caso aconteceu quando 3 meninos moradores de uma comunidade carente de Belford Roxo desapareceram no dia 27 de dezembro de 2020 após terem saído para brincar. E desde então, eles nunca mais foram vistos com vida e até hoje esse caso ainda não teve uma solução. Lucas Mateus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12, sumiram no dia 27 de dezembro do ano passado, depois de terem saído de casa para brincar. Eles foram vistos pela última vez a caminho da Feira de Areia Branca. Segundo as investigações, a possibilidade que mais prevalece é que eles foram mortos por traficantes e que a motivação para o crime é que os garotos estariam envolvidos em um furto de uma gaiola de passarinhos que pertencia ao tio de um dos traficantes. Os corpos desses 3 meninos nunca foram encontrados. Os acusados do crime foram 5 pessoas que eram envolvidas no tráfico da favela Castelar, que é dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que 3 dessas pessoas já estão mortas. Um está foragido da polícia e o outro não teve o nome divulgado, mas já está preso. Segundo as investigações, os meninos teriam passado por uma sessão violenta de tortura antes de morrer. E depois que eles morreram devido à tortura, as testemunhas que atuaram como cúmplices do crime receberam ordens dos traficantes para sumir com os corpos dos meninos. Os traficantes teriam forçado essas testemunhas a dirigir um carro onde estavam os corpos dos meninos e mandaram eles jogar os corpos dos meninos em um rio. Vale frisar também que a facção do tráfico é o Comando Vermelho, que é uma das maiores facções criminosas do Brasil e é a mesma que torturou e matou o jornalista Tim Lopes. Matou também uma jovem menina e cortou ela porque ela não queria namorar um traficante da facção. A facção também é envolvida no caso da morte de um menino de Nova Holanda e é uma facção que incentiva também
roubos de cargas de automóveis no Rio de Janeiro, além de vários outros crimes. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense passou a investigar o caso em janeiro, mas diz ter encontrado muitas dificuldades pela dinâmica do evento por ser uma área dominada pelo tráfico, em que diligências simples requerem muita estrutura e planejamento. As investigações só tiveram avanço a partir de junho, quando uma testemunha-chave prestou depoimento confirmando a hipótese do roubo de uma gaiola de passarinhos, no qual os garotos teriam se envolvido. No total, foram ouvidas 71 testemunhas com mais ou menos importância nos eventos. Foram também realizadas buscas em 2 pontos do Rio, onde os corpos dos meninos foram jogados, mas os delegados decidiram parar com as buscas porque avaliaram que depois de tantos meses não havia mais possibilidade dos corpos serem encontrados. Agora eu vou falar sobre o caso do menino Henri Borel. O caso Henri Borel foi um dos fatos que gerou maior repercussão e revolta em todo o Brasil, que foi o caso em que um menino de apenas 4 anos foi morto devido a consequências de maus tratos que ele sofreu em seu apartamento pela mãe e pelo padrasto. O caso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, zona oeste do município, no dia 8 de março de 2021. Os envolvidos do crime são Monique Medeiros, que é professora, e Jairo Souza, que é assessor parlamentar, vereador do Rio, que é mais conhecido como Dr. Jairinho. Os dois foram presos alguns dias depois do crime e até hoje eles falam que são inocentes. Seus familiares também prestaram depoimento defendendo a inocência do casal, embora haja testemunhos que afirmem o contrário. No dia do crime, Monique levou seu filho Henri para o hospital e ele veio a óbito quando estava a caminho. A mulher alegou que o garoto teria sofrido um acidente doméstico, que ele tinha caído da cama e foi encontrado em seu quarto com os olhos revirados e sem respirar. Porém, a necropsia indicou que o menino sofreu uma série de lesões antes de morrer. Então, os investigadores logo chegaram à conclusão que ele morreu devido à violência doméstica que ele sofreu por parte da mãe e do padrasto, pois ele veio a óbito após sofrer uma hemorragia interna e laceração no fígado devido à ação violenta, conforme revelado por laudo complementar do Instituto Médico Legal. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o casal poucos dias depois, já que laudos descartaram a possibilidade de ter ocorrido o acidente. Os dois são acusados de homicídio triplamente qualificado, e há relatos que Dr. Jairinho, que era o padrasto do menino, dava socos nele, e a Monique sabia das agressões. A babá da criança também sabia e as duas foram omissas ao crime. O casal tentou atrapalhar as investigações do caso e chegaram a ameaçar testemunhas. Após o enterro de Henri, Monique passou a tarde em um salão de beleza de um shopping da Barra da Tijuca. Depois que foi presa, ela escreveu uma carta relatando que Dr. Jairinho era um homem agressivo e que ela sofria um relacionamento abusivo. Já ele acabou perdendo o posto de vereador do Rio de Janeiro devido à acusação do crime. Dr. Jairinho teve o seu mandato de vereador cassado no dia 30 de junho por unanimidade na Câmara do Rio. Com a decisão, ele também perdeu os direitos políticos nos próximos 8 anos. Vale lembrar que, algum tempo depois do crime, circulou na internet um vídeo em que o menino Henri estava andando no corredor do apartamento de cueca e mancando, ou seja, um sinal de que ele já vinha sofrendo agressões já fazia tempo. O julgamento dos acusados começou em outubro, mas o caso ainda não teve o seu desfecho.
Agora eu vou falar sobre o caso do MC Kevin, que chocou bastante, me chocou muito também, inclusive. MC Kevin era um funkeiro que na verdade eu nem conhecia antes do caso, eu nunca tinha nem ouvido falar dele antes na minha vida. Pra falar a verdade, eu não gosto de funk, apesar de eu ser carioca, eu não escuto funk. Então eu só fui ter conhecimento a respeito da pessoa de MC Kevin quando eu vi na internet a notícia do caso chocante em que ele morreu. O caso aconteceu no dia 16 de maio, quando o funkeiro morreu ao cair do quinto andar de um prédio, que era um hotel da Barra da Tijuca, onde ele estava hospedado. Na ocasião, ele participava de uma festa regada a drogas e orgia. Ele era casado e nessa festa ele teria feito sexo com uma prostituta que era acompanhante de luxo. Ele tinha 23 anos apenas, muito novo, morava em São Paulo e estava no Rio a trabalho, realizando shows. O que levou ele a ter caído do prédio ainda é um mistério. Muitos acreditam que o acidente em que ele caiu da varanda poderia ter ocorrido devido ao uso de entorpecentes e até mesmo brigas entre os presentes do local. Porém, segundo as investigações, não houve indícios de brigas, ações violentas ou qualquer tipo de crime no dia do acidente. Existe também a possibilidade dele ter sofrido esse acidente ao tentar evitar ser pego no flagra pela mulher, já que ele estava tendo uma aventura com uma acompanhante de luxo. O funkeiro estava na varanda do quarto fazendo sexo com a garota de programa chamada Bianca Domingues, que ele havia conhecido horas antes no quiosque da Praia da Barra. Segundo testemunhas, Kevin achou que sua mulher, que dormia em outro quarto, estava procurando por ele. Então, para não ser pego em flagrante, ele teria se pendurado na varanda para tentar pular para a varanda do quarto abaixo. Foi aí que ele acabou despencando ladeira abaixo ao lado da piscina. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com o exame do Instituto Médico Legal, foi constatado que no corpo dele havia grande quantidade de álcool, maconha e uma substância de droga chamada MDMA. O caso ainda não teve seu desfecho, mas desde que o cantor morreu, está acontecendo uma disputa entre seus familiares pela herança deixada por ele. Já Bianca, que é a prostituta envolvida no caso, depois que prestou depoimento para a polícia, ela teve um aumento considerável de número de seguidores em sua conta do Instagram. O cantor deixou a mulher e uma filha. Agora eu vou falar sobre o caso que mais chocou e mais gerou repercussão da mídia pelo Brasil, talvez até pelo mundo, em que um serial killer estava aterrorizando cidades do interior de Goiás. O rapaz se chamava Lázaro e esse acabou se tornando um nome conhecido devido à repercussão tão negativa em que ele estava matando pessoas pela cidade. Então, eu vou falar de forma resumida sobre ele e sobre a história do caso que gerou muita comoção pelo país. Lázaro Barbosa nasceu na cidade de Barra dos Mentes, interior da Bahia, município de cerca de 13 mil habitantes e que fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador. Inclusive, foi lá que ele registrou sua primeira passagem pela polícia por crime de assassinato aos 20 anos de idade. Só que ele nunca foi preso por esse crime. Até que no ano de 2011, quando já se passaram 3 anos do primeiro delito, ele foi condenado por estupro e roubo usando armas de fogo. Em março de 2018, ele estava foragido quando chegou a ser preso na cidade de Águas Lindas, em Goiás, só que ele fugiu da prisão. Em 2020, ele teria entrado em uma chácara e agredido idosos aplicando golpes de machado na cabeça deles. Então, ele foi detido por tentativa de latrocínio. O crime que levou à perseguição da polícia, que gerou maior repercussão nacional, aconteceu na madrugada do dia 9 de junho de 2021, no qual ele foi o principal suspeito de ter assassinado uma família em uma fazenda na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Ele teria sequestrado a mulher Cleonice Marques, de 43 anos, após ter assassinado o marido dela, Cláudio Vidal, de 48, e os filhos do casal,
Carlos Eduardo, de 15 anos, e Gustavo Vidal, de 21. Os corpos dessas 3 últimas vítimas estavam escondidos debaixo de folhas para que não fossem vistos pelas buscas aéreas da polícia. Já Cleonice foi levada como refém e foi assassinada logo em seguida. O corpo dela foi encontrado 3 dias depois, às margens de um córrego, sem roupas. De acordo com a polícia, ela foi executada com um tiro na nuca. Lázaro também passou a ser investigado pelo assassinato de um caseiro em Cocalzinho de Goiás, que é uma zona rural do interior. O crime teria acontecido 4 dias depois do massacre em que ele matou aquela família. O caseiro foi morto a tiros e Lázaro fugiu sem ter levado nenhum pertence da vítima. Na mesma cidade, ele teria feito um casal e uma filha de reféns. Só que a menina conseguiu pedir ajuda e a polícia chegou a tempo de evitar mais mortes. Mas Lázaro conseguiu escapar da polícia mais uma vez e o policial foi baleado nessa operação. E foi aí que aconteceu a perseguição da polícia, que efetuou buscas intensas à procura de Lázaro, o que gerou muita repercussão na mídia e foi muito comentado pelas redes sociais. Fizeram até memes sobre Lázaro, piadas na internet com ele, quem não se lembra, né, gente? Até que depois de 20 dias de busca, Lázaro finalmente foi capturado e morto pela polícia, que inclusive foi um fato bastante comemorado pelos policiais que conseguiram capturá-lo. E vale frisar também que na última residência de Lázaro, em Cocalzinho de Goiás, a polícia encontrou itens e desenhos que indicavam rituais de magia negra e satanismo. Vale lembrar também que ele chegou a ser preso 3 vezes e fugiu de todas as prisões. Segundo o delegado que trabalhou no caso, Lázaro é um psicopata que não tem amor à vida dele nem à do próximo. Em uma das ocasiões em que ele foi preso, o laudo psicológico feito na penitenciária também o classificou como um psicopata com comportamento impulsivo, agressivo, instabilidade e dependência emocional, preocupações sexuais e falta de controle e equilíbrio. Agora, para terminar de falar sobre esse caso, eu vou fazer um comentário aqui. Eu lembro de ter ouvido falar em notícias na época que o Lázaro era assassino de aluguel, ou seja, ele era contratado para matar pessoas. E por incrível que pareça, o Lázaro, ele tinha uma mulher, tinha também uma filha, se eu não me engano. Eu ouvi falar sobre isso na época, eu ouvi até entrevista com o que o Roberto Cabrini fez. Ele entrevistou a mulher do Lázaro depois que ele foi capturado e morto. E uma coisa que eu vi na internet que eu achei um absurdo também, isso foi na época, tá, gente? Eu vi a notícia em que a ex-sogra do Lázaro falou que ele era um homem bom, ele só dava chutes na barriga da mulher quando ela estava grávida. Agora eu vou narrar nesse vídeo o último caso, que foi o caso bastante chocante em que uma menina matou a amiga para saber se era psicopata. Esse foi um caso muito bizarro que aconteceu no mês de setembro lá em Goiânia. Foi quando um grupo de jovens programou um encontro com a vítima, que também era uma jovem assim como eles, ela tinha 18 anos. Eles teriam chamado a menina para lanchar em um shopping e combinaram que ia todo mundo de carro e logo em seguida eles iam deixar a garota em casa. O que ela não imaginava é que esse encontro, que parecia ser tão inocente, que era um encontro casual de amigos, na verdade era uma ideia macabra, onde uma outra garota do grupo ia ter a oportunidade de fazer um teste de comportamento para saber se era psicopata ao matar uma pessoa. Então eu vou explicar de forma resumida como foi essa história e como foi a dinâmica do crime. Eram 3 jovens. Um deles era uma garota que se chama Raíssa Nunes Borges, de apenas 16 anos, que inclusive foi a principal suspeita do crime, que teria tido a ideia do plano macabro para saber se era psicopata. Os outros 2 jovens cúmplices do crime eram Jefferson Cavalcante Rodrigues, de 22 anos, e Enzo Giacomini Carneiro Matos, de 18, que era conhecido como Freia.
Eles teriam chamado uma amiga em comum deles, que se chamava Ariane de Oliveira, para dar um passeio em um shopping, lanchar, essas coisas. A Ariane tinha 18 anos e, infelizmente, ela foi a vítima do crime. Ela ficou toda animada com o convite dos amigos para sair, então eu acredito que ela não fazia nem ideia que a intenção dos amigos era de cometer um crime. Daí ela logo enviou uma mensagem de áudio para o WhatsApp para a mãe dela, avisando que ela ia sair com os amigos para o shopping, e esse foi o último momento em que ela falou com a mãe antes de morrer. Agora eu vou contar a parte macabra por trás desse encontro e a dinâmica do crime. Os 3 amigos de Ariane que convidaram ela para o encontro haviam feito uma lista com nomes de 3 pessoas do grupo para Raíssa escolher quem ia matar. Ou seja, a Raíssa poderia escolher se ia ser o Jefferson, se ia ser o Enzo ou se ia ser a Ariane, que foi a convidada para esse encontro. Daí a Ariane acabou que ela foi a escolhida por ela ser baixinha e magrinha. Então, por ela ser pequena, seria mais fácil para o grupo segurar ela se ela tentasse se defender de qualquer agressão. Por isso, ela foi escolhida para ser a vítima, sem saber. Então a Raíssa mandou mensagem para a Ariane, chamando ela para lanchar com os amigos, e como ia todo mundo de carro, ela disse para a amiga que o grupo a buscaria e a deixaria em casa após o passeio. Então a Ariane chegou na hora a mandar mensagem de áudio para a mãe, para o WhatsApp, para avisar sobre o passeio, e logo em seguida ela foi embora. O Jefferson, que era um dos jovens do grupo, portanto, um dos envolvidos do crime, foi o responsável por dirigir o carro. Ele providenciou as facas que seriam usadas para a ação do crime. Ele também forrou o porta-malas com sacos de lixo para que eles pudessem levar o corpo até o local onde ele seria deixado assim que o crime fosse executado. Aí, beleza, com tudo programado e tudo saindo conforme planejado, o grupo saiu de carro, todo mundo, a Ariane já estava com eles, e durante o trajeto, um dos jovens colocou para tocar no aparelho de som do carro uma música que fala sobre homicídio. E foi então que o motorista fez assim, estalou os dedos, dando um sinal para que desse início à ação do crime. E foi aí que a Raíssa tentou enforcar a Ariane no banco de trás do carro, só que ela não conseguiu. E então, o Enzo, que estava no banco da frente, pulou para o banco de trás e conseguiu dar o golpe no pescoço da garota até que ela desmaiou. E foi aí que a Raíssa deu a primeira facada nela e depois outra pessoa, provavelmente o Enzo, deu nela a segunda facada. E quando a vítima finalmente veio a falecer, eles abandonaram o corpo em uma região de mata. Feito o crime, os 3 jovens agiram normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eles fizeram até publicações nas redes sociais relatando o desaparecimento da garota. Olha que cara de pau, né, gente? A família da vítima com certeza ficou desesperada, saiu à procura da garota, registrou queixa na polícia, até que depois de 7 dias do ocorrido, o corpo da garota finalmente foi encontrado pela polícia na mata. Um dos suspeitos foi apreendido e ele logo confessou o crime. Depois, os outros 2 foram presos. E o mais engraçado é que no dia em que o corpo da vítima foi encontrado, um dos suspeitos enviou uma mensagem para a mãe dela, desejando os mais sinceros pêsames, falou que amava a vítima e que ela não merecia isso. Dias depois, o mesmo suspeito confessou a participação do crime. Já Raíssa, que foi a suspeita de ter tido a ideia do crime, um dia antes dela ser apreendida, ela enviou uma mensagem para a mãe da vítima pedindo perdão. No texto, enviado por meio de uma rede social um dia antes de ser apreendida, a garota de 16 anos escreveu ainda que estava no local quando o crime aconteceu e que poderia ter evitado o assassinato. Agora, para terminar de narrar o caso, eu vou escrever um texto da mensagem que ela enviou para a mãe da vítima. O texto diz assim: eu sei que você quer tudo, menos uma mensagem de alguém que estava lá no dia em que aconteceu, mas eu, sinceramente, não aguento mais a culpa me corroendo. O fato de que eu poderia ter impedido. Eu queria te pedir perdão por não ter conseguido impedir, por tudo que aconteceu e por ter sido fraca.
Agora, gente, para terminar esse vídeo aqui, para fechar com chave de ouro, né? Eu vou dar a minha opinião sobre cada um desses 5 casos. Eu vou ser mais breve possível. Bom, primeiro caso que eu narrei, sobre os meninos de Belford Roxo, né? O caso das 3 crianças que eram de uma comunidade do município e que desapareceram. Realmente é muito triste esse caso, né? Porque se trata de 3 crianças inocentes. Mas também é aquilo, né? A partir do momento em que você se envolve com alguma coisa que pertence ao tráfico, entendeu? Assim, qualquer coisa que esteja relacionada a alguém que é envolvido no crime ou no tráfico, a probabilidade de acontecer um crime de assassinato é muito grande, entendeu? Porque as pessoas envolvidas no crime se tornam muito agressivas, sabe? Eu achei que foi muita maldade o que eles fizeram com essas 3 crianças. Mas enfim, né, gente? É uma história muito triste, realmente. Agora, sobre o caso do Henri Borel, o segundo caso que eu narrei. Eu acho inaceitável um homem como o Dr. Jairinho, entendeu? Um homem assim, ainda mais ele que tinha um cargo assim de grande porte, né, na política. Ele era vereador, assessor parlamentar. Mas assim, de qualquer forma, independente da profissão que ele tenha, é inaceitável que um homem já feito, que tem estrutura física, que tem força física, agrediu uma criança de apenas 4 anos que, sabe, uma criança que ainda é pequena, que ainda é muito frágil, que não tem ainda força física para se defender, entendeu? Então, assim, esse foi um caso de extrema covardia, tanto da parte do doutor Jairinho, quanto da mulher dele, a Monique, que foi omissa, entendeu? Que foi a cúmplice do caso. Então, assim, ela, com certeza, ela foi conivente ao crime, que o Henri foi maltratado, entendeu? Sobre o caso do MC Kevin, né, o terceiro caso que eu narrei. Eu, na época que eu fiquei sabendo, eu fiquei chocada. Como eu falei no começo, como eu falei antes, né, quando eu comecei a narrar, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara, porque eu não gosto de funk, eu não escuto funk de jeito nenhum. Mas quando eu vi na internet sobre esse caso, eu fiquei chocada, né? Imagine você ver notícia na internet que um cara despencou da altura de não sei quantos metros de um prédio, sabe? É uma coisa que você não deseja pra ninguém. Mas também, cara, é aquilo, como eu contei. Ele estava envolvido em uma festa regada a drogas, orgias, tinha até uma prostituta participando dessa festa, entendeu? Aí, como eu narrei no caso, tem a possibilidade dele ter tentado fugir da mulher para não ser pego no flagrante com uma prostituta, entendeu? Então, assim, eu acho que foi um caso em que ele sofreu as consequências de ter aprontado, entendeu? Então, assim, de forma, basicamente, assim, essa é a minha opinião, entendeu? Agora, sobre o caso do Lázaro, o serial killer, uma coisa assim que eu acho... Uma coisa que eu posso constatar é que a gente vê muito caso assim de serial killer quando é de fora, entendeu? A gente nunca espera que tenha um serial killer no Brasil, mas isso não quer dizer que não ocorre casos de ter assassino em série aqui no Brasil, porque tem sim. Tem muitos casos aí de crimes que ficaram na história, entendeu? Como, por exemplo, o caso do Pedrinho Matador, o maníaco do parque, entendeu? Mas, mesmo assim, é muito raro a gente ver casos de serial killer aqui no Brasil. Mas isso não quer dizer que isso não acontece. Acontece sim, tá, gente? Agora, falando sobre o último caso que eu narrei, que foi o caso da menina que matou a amiga para saber se era psicopata. Eu fiquei chocada também quando eu vi a notícia na internet. Mas, assim, eu acho que a garota que foi a principal suspeita do crime, a Raíssa, né? Uma garota de 16 anos apenas, mas ela teve, como é que eu posso dizer, a mentalidade de ter a ideia macabra. Então eu acho que realmente ela foi muito fraca, entendeu? Porque também é aquilo, né? Todos nós temos o lado bom e o lado ruim, entendeu? Todo mundo, assim, eu acho que todo mundo, em algum momento da nossa vida, a gente tem vontade, né, de matar uma pessoa, de cometer uma agressão.
Mas eu também acho que todos nós temos a capacidade de ter o autocontrole e o discernimento para você analisar se um pensamento, se uma fantasia é uma coisa que está certa ou que está errada, entendeu? Se a gente fizer tudo que dá vontade, a consequência que a gente vai sofrer é isso, a gente vai pra cadeia, entendeu? E toda ação que a gente comete, seja uma ação boa ou uma ação ruim, tem as suas consequências. Se você faz o mal, você colhe o mal. Se você faz o bem, você colhe o bem, entendeu? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que foi um vídeo aí de especial de fim de ano, em que eu fiz meio que uma retrospectiva, né, com os 5 maiores crimes que aconteceu pelo Brasil, que mais tiveram repercussão aí da mídia, que mais chamaram a minha atenção também, inclusive. E fique à vontade também, se vocês tiverem alguma informação, quiserem acrescentar algo assim que eu não tenha falado no vídeo, o canal está aberto para qualquer troca de informações. Se vocês quiserem sugerir caso criminal para eu narrar, histórias de terror, fiquem à vontade, tá, gente? Então, gente, muito obrigada por terem me assistido e eu desejo a todos um feliz ano novo, com muita paz, com muita saúde, principalmente com muita prosperidade, que todos os sonhos de vocês se realizem, que todas as metas que vocês tenham venham a cumprir, tá, gente? E eu agradeço a todos de coração pelas palavras de incentivo, pelas palavras de apoio que eu recebo nos comentários. Isso me dá muita força, me dá muita persistência para eu continuar no canal, para eu continuar postando vídeos, para colocar as minhas ideias em prática. Então, gente, eu agradeço a cada um de vocês, a cada um que me acompanha aqui, pela força, pelo carinho que vocês me dão. Então é isso, gente, mais uma vez, eu desejo a todos vocês um feliz 2022 com tudo de bom para cada um de vocês. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!